Se você tem mais de 40 anos e sente que a vida amorosa simplesmente não aconteceu, talvez você não esteja atrasado. E sim, você só tenha se perdido de si mesma durante o caminho. Durante muitos anos, eu achei que Deus tinha me chamado apenas para servir. Eu cuidava de todo mundo, ajudava todo mundo, pregava, liderava, cantava, aconselhava famílias. Mas existia uma mulher dentro de mim que estava simplesmente desaparecendo. E hoje eu vou contar como eu casei aos 47 anos, mas principalmente como eu voltei a existir como mulher. Porque na verdade eu não precisava correr atrás de amor. Eu precisava era me reencontrar, e como foi difícil. Eu sempre fui uma mulher muito ativa dentro da igreja. Minha vida era completamente envolvida com o ministério. Eu liderava crianças, ministrava para famílias, também ministrava seminário para líderes, para pais. Trabalhei muitos anos com música, criei projetos sociais com crianças e adolescentes, pregava, cantava, servia, e eu fazia tudo isso com alegria e com amor também. Mas eu era tão focada naquilo que eu acreditava ser o propósito, apenas este único propósito de Deus para mim. Eu nunca tinha parado para olhar para a minha própria vida emocional. E obviamente o tempo foi passando. E as minhas amigas então começaram a casar uma a uma. E eu fui madrinha de tantos casamentos, todo mundo queria que eu estivesse naquele momento especial. Mas existia uma dor silenciosa também nisso, porque toda vez eu precisava procurar alguém para entrar comigo na cerimônia. Um amigo, um rapaz da igreja, qualquer pessoa que tivesse ali à disposição, porque eu não tinha ninguém. E aquilo me machucava mais do que as pessoas podiam imaginar, porque eu estava entrando em casamentos, mas nenhum deles era o meu próprio casamento. E acredite, eu vibrava pelas minhas amigas, vibrava de verdade. Mas quando eu voltava para casa, chorava muitas vezes escondida e perguntava para Deus: e eu? Será que ainda dá tempo para mim? Será que o Senhor tem um futuro para mim? E com o passar dos anos, começaram, obviamente, as piadas, comentários, brincadeiras, frases que para todo mundo parecia pequena, mas que me feriam profundamente. Um dia, inclusive, eu estava numa mesa com muitos amigos e alguém fez uma brincadeira dizendo que eu deveria me casar com um determinado homem que estava ali naquele momento e que tinha uma vida completamente distante daquilo que eu era, com uma história problemática, um passado ainda mais problemático e um presente também. E não foi sobre a aparência, não foi sobre o passado. O que me feriu naquele momento foi perceber que as pessoas já não enxergavam os meus sonhos. Parecia que ninguém se importava. Parecia que ninguém conseguia mais enxergar em mim uma mulher que também tinha expectativas altas, tinha sonhos, desejos e tinha muita esperança. Naquele dia eu me calei, sorri, brinquei, continuei a conversa, mas aquela dor ficou escondida lá dentro. O tempo passou e um dia, mais uma pessoa, um homem, virou para mim e disse: eu acho que você sorri demais. E aquilo que era tão bonito em mim fez eu me fechar ainda mais por dentro. Porque eu sempre fui leve e alegre. Mas aos poucos eu comecei a esconder o meu sorriso. Comecei a me tornar uma mulher dura, séria, fechada emocionalmente. E isso para mim bastava. Hoje eu entendo. Eu me tornei tão útil para todo mundo que eu desapareci para mim mesmo. E então veio 2020, a pandemia. E pela primeira vez o mundo para e no silêncio da pandemia eu fui obrigada a olhar para dentro de mim. Eu comecei a correr num parque com uma amiga e nós duas fizemos daquelas corridas nosso divã. Orávamos juntas, chorávamos e ao mesmo tempo crescíamos em todas as áreas.
era algo poderoso e também terapêutico, cada dia correndo ali naquele parque. Era praticamente na cidade o único lugar aberto. E ali, entre uma corrida e outra, nós começamos a abrir o coração, a conversar, se aprofundar sobre as nossas vidas. E nós duas, até então, éramos solteiras. E começamos a perceber quantas coisas dentro da gente estavam erradas. Havia um grande excesso de espiritualização, desalinhado com aquilo que a Bíblia diz sobre quem realmente somos. Nós tínhamos aprendido a viver para servir, mas ninguém tinha nos ensinado a viver emocionalmente. E ali eu comecei a perceber uma coisa muito forte. Eu não me enxergava como uma mulher dócil, gentil. Eu ainda me via como uma menina insegura, indefesa. Eu achava que ser espiritual significava não me cuidar tanto, não me arrumar tanto, não me embelezar tanto, não olhar para mim. E hoje eu entendo. Eu tinha uma visão completamente equivocada. Eu confundia força com inacessibilidade. Eu parecia forte, mas estava emocionalmente endurecida. O padrão que me afastava é que eu era prática demais, dura demais. Conversava com homens como se fosse pastora deles, conselheira deles, mas não permitia que eles enxergassem a mulher incrível que tinha dentro de mim. A mulher forte, poderosa, que estava dentro, escondida. A vida tinha me ensinado a ser forte, mas eu precisava reaprender a ser leve. E foi ali que começou a minha reprogramação mental. Eu comecei a estudar sobre mim, sobre as minhas emoções, sobre os meus medos, sobre feminilidade, minha autoestima, minha postura, área por área. E Deus, que é um Pai de amor, Ele apenas me acolheu nessa busca. Então eu comecei a mudar o cabelo, mudar as roupas, comecei a me cuidar, a gostar mais de mim, voltei a sorrir, voltei a me sentir feminina, comecei a ir para a academia, a ler muito e principalmente parei de me importar com o que as pessoas pensavam sobre mim. Eu não precisava arrumar um homem, eu precisava reencontrar a mulher leve, doce e feminina que a vida endureceu dentro de mim. E hoje eu percebo algo muito profundo. Durante anos, eu reformei a casa da minha mãe, troquei o piso, troquei os móveis, reformava tudo. Mas no fundo o que eu queria, na verdade, era construir um lar. Era me sentir pertencendo a algum lugar. Me sentir dona de algo que fosse meu. E teve um dia que marcou a minha vida profundamente. Era um culto de ceia na igreja sede. A presença de Deus no ambiente era muito palpável. E eu comecei a chorar muito. E de repente, eu olhei à minha volta e em todos os lados tinham casais sentados juntos. E eu estava sozinha no meio de vários casais. Naquele momento eu fiz uma oração baixinho. Eu disse: Senhor, o meu esposo vai ser o homem que vai sentar comigo no banco da igreja e cultuar do meu lado. Eu fiz essa oração ali, sozinha naquele banco. Então chega outubro de 2021. Eu estava saindo de um relacionamento e naquele dia, dentro do carro, eu fiz uma oração diferente de todas as outras. Eu já estava cansada de sempre voltar sozinha. Cansada de não ter ninguém. Minha casa era um lugar de paz. Minha vida tinha um propósito, mas ainda faltava algo. E naquele carro eu gritei para Deus, eu disse: Senhor, eu te entrego tudo. Mas agora eu quero o meu esposo. Eu estou pronta. E pela primeira vez eu senti que Deus me amava tanto e que Ele estava me ouvindo naquele momento. E existe um detalhe lindo nessa história. Aquela minha amiga que corria comigo no parque, falava de um homem, um amigo dela na época, um homem que aconselhava ela, que era um homem sábio, maduro,
Ela falava dele durante 2020 inteiro, mas nunca tentou me apresentar e eu também nunca pensei sobre isso. Até que chegou o dia 12 de outubro de 2021. Nós duas saímos para jantar e conversamos bastante. E quando voltamos, ela resolveu me apresentar a ele de uma forma muito interessante. Isso tudo uma semana após a oração que eu fiz no carro. E aí eu deixei o celular ali conversando com ela e fui até a cozinha pegar água. Quando eu voltei, que eu pego o celular, já tinha uma mensagem dele e ele tinha escrito: olha, se você quiser brigar com alguém, briga com ela, porque foi ela que me deu o seu número. E eu achei aquilo tão inusitado, tão engraçado, tão divertido, mas naquela noite nós conversamos até o amanhecer. Nós falamos sobre família, valores, futuro, propósito, e eu senti algo que eu nunca tinha sentido. Eu senti paz, eu senti segurança, eu senti leveza, eu senti a resposta daquela oração. E no primeiro dia eu já sabia, eu olhei para aquele homem e dentro de mim eu pensei: é ele. Ele é o meu esposo. E durante o nosso processo de namoro e noivado eu sempre disse: eu sabia, era ele. E poucas semanas depois aconteceu algo que eu nunca vou esquecer. Nós estávamos no carro e eu começo a chorar, mas dessa vez eu chorava de alegria, porque aquele relacionamento estava sendo leve, estava sendo cheio de segurança, estava sendo saudável. E enquanto eu chorava, ele limpou as minhas lágrimas, olhou para mim e disse: eu vou ser o homem que vai sentar com você no banco da igreja e vai cultuar junto com você. Naquele momento eu soube, Deus tinha ouvido aquela oração silenciosa que eu fiz sozinha, lá no banco da minha igreja. Não existia mais dúvidas. Deus tinha ouvido e era Ele. Nós nos conhecemos em outubro de 2021 e casamos em junho de 2024. E sabe qual é a maior cura desse meu casamento? Não foi encontrar um homem, um esposo. Foi finalmente reconhecer em mim uma mulher de alto valor. Reconhecer tudo aquilo que a Bíblia já dizia que eu era, mas que eu não entendia. E hoje, se eu pudesse olhar para aquela mulher que chorava escondida lá atrás, depois do casamento das amigas, se eu pudesse dizer algo para ela, eu diria: você é gigante. Você pode, você consegue, você não precisa correr atrás de amor, você só precisa se reencontrar, como a Bíblia diz lá em Romanos 12. Talvez você tenha, mulher, aprendido a sobreviver tão bem que esqueceu como é viver. Talvez você tenha se escondido atrás do trabalho, do ministério, das responsabilidades, até mesmo da sua independência, porque é mais fácil do que admitir que você também gostaria de ter um amor. Mas desejar amor não te faz mais fraca, faz de você humana. Quando eu voltei a existir como mulher, o amor me encontrou. E talvez seja exatamente isso que esteja faltando em você também. Se em algum momento dessa história você sentiu que eu estava contando um pedacinho da sua vida, então com certeza Deus tenha trazido você até aqui por um motivo. Talvez você tenha ficado forte demais, porque precisou sobreviver, mas chegou a hora de voltar a viver. E é exatamente isso que nós vamos fazer aqui juntas, passo a passo, mulher por mulher, área por área. Nós vamos reconstruir a sua mente, a sua autoestima, a feminilidade, a vida emocional, a forma como você se enxerga. Porque você não nasceu apenas para suportar a vida, você nasceu para florescer. Então, se você decidiu começar essa transformação e Deus te trouxe aqui, se inscreve agora no canal e escreve aqui nos comentários: eu vou me reencontrar. Porque esse é o começo da sua nova história. Manda para uma amiga, compartilha.